Boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto, essa é a nossa primeira live, eu e o Dr. Franco de Velasco. Meu nome é Eliane Simonini, eu sou advogada, especialista na área empresarial. E nós gostaríamos de tratar um pouco aqui com vocês a respeito das relações societárias. Algumas questões que chegam ao nosso escritório com muita frequência relacionadas ao relacionamento comum entre os sócios, principalmente nas sociedades contratuais, sociedade limitada, sociedade simples. Dentro desses aspectos, nós trataremos aí de questões relacionadas ao contrato social, administração da sociedade e alguns outros aspectos que vocês queiram compartilhar conosco, participar, fazerem perguntas. Nós estamos aqui para interagir com vocês. Boa tarde, meu nome é Franco de Velasco, eu participo aqui, né, como sócio fundador do escritório Velasco Simonini e sou mestre em Direito Empresarial. E é uma temática que a gente gosta muito, que a gente está apresentando nessa live, sobre as relações societárias e as suas principais problemáticas. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de começar falando principalmente do contrato social. No Brasil, existe um costume, né, do contabilista, do contador, elaborar o contrato social para os sócios, para os empreendedores. E, na verdade, sem nenhuma discriminação à profissão contábil, nós não consideramos que isso seja bom, né? Nós não consideramos que isso seja o que há de mais perfeito no mercado. Por quê? Porque nós percebemos que a maioria dos litígios, ou seja, das brigas, dos conflitos societários, eles se dão quando o contrato está mal feito, ou seja, os sócios não conhecem os seus direitos e deveres de maneira apropriada e nasce aí um problema. Na verdade, o contrato social ele é um instrumento pelo qual a sociedade, os sócios falam, né, eles manifestam ali a sua vontade quando da criação da sociedade. Então, num primeiro momento, é necessário que esses sócios eles se reúnam, eles entendam o que é uma sociedade, quais são os principais critérios de funcionamento e, principalmente, que eles possam deliberar a respeito do funcionamento da sociedade, de modo que pegar um contrato padrão certamente vai gerar algum dissabor no futuro, tendo em vista que eu não vou cumprir as expectativas do sócio e, necessariamente, as especificidades que essa sociedade vai trazer. Uma das questões que chegam com bastante frequência, relacionadas à má redação, né, ou à ineficiência do contrato social, são questões ligadas à administração da sociedade. Então, para que eu efetivamente tenha a administração de uma forma correta, de uma forma adequada, o primeiro passo é definir quais são os papéis dentro da sociedade. Né? Se esse sócio ele vai administrar, se ele não participa da administração, se ele vai trabalhar na área comercial, ou até mesmo se, eventualmente, o sócio vai atuar apenas como investidor. Né? Claro que o sócio ele não precisa trabalhar em prol da sociedade. Nós estamos falando aqui de sociedades contratuais e empresariais. Isso não, claro que, em algumas circunstâncias, o sócio ele não vai ter interesse em participar do dia a dia da sociedade. Então, isso tem que ficar muito claro dentro do contrato social para evitar que um sócio se sinta prejudicado, tendo em vista que ele participa do dia a dia, ele administra, ele realiza atos sociais e atos, né, de gestão, enquanto o outro sócio efetivamente apenas participa do capital social. A doutora Eliane tocou num ponto realmente muito importante, que é essa questão de delimitar no contrato social o que cada sócio vai fazer. Por exemplo, nós temos a figura do sócio que administra, nós temos a figura do sócio que fica mais no operacional real da sociedade, temos também a figura do sócio que fica mais no financeiro, aquele que controla os contratos. Então, de certa forma, a gente percebe que nos contratos sociais, na maioria das vezes, não existe a delimitação dessas obrigações. E não existindo, isso favorece ao litígio, favorece
a uma eventual briga num futuro que pode ser próximo, inclusive. Uma das questões que geralmente decorre dessa falta de identificação dos papéis do sócio é a confusão entre o prolabore, né, e a remuneração decorrente da participação societária, que são os dividendos da sociedade, que é a participação nos lucros. Então, o sócio que eventualmente trabalha, ele tem direito a uma participação, a uma remuneração, que na verdade é o prolabore, ele não é empregado da sociedade, mas ele contribui para o desenvolvimento da sociedade. Então, ele vai ser remunerado por esse trabalho. Enquanto que o sócio que não exerce uma atividade ou que exerce uma atividade com um tempo menor ou com menos dedicação, se ele também for administrador, ele terá também direito ao prolabore, sendo que isso deve ser mensurado conforme o trabalho, o dispêndio que cada sócio tem. A maior dificuldade que nós encontramos em relação a essa situação é que muitos sócios, por questões de ordem tributária, por questões de ordem previdenciária, optam por constituírem valores de prolabore que não são reais, que não remuneram realmente o sócio, e quando esse sócio, então, tem acesso à sua remuneração decorrente do prolabore e compara isso com a distribuição de lucros que é feita, por vezes, de forma igualitária, entre ele que trabalha e o outro sócio, ocorre aí uma situação de sabor, né, e de desconfiança, e, principalmente, a insatisfação que pode decorrer, inclusive, que pode levar à dissolução dessa sociedade, à dissolução parcial, com a saída, a exclusão, a retirada de um desses sócios. Sim. E uma questão também importante que nós gostaríamos de relevar aqui é que nós temos uma figura no Brasil que é a figura do sócio investidor. Apesar das obrigações que existem, a maioria dos sócios, se forem sócios de capital, deverão investir na sociedade. Agora, geralmente, existe um sócio ou dois que investe mais. E, naturalmente, a obrigação dele foi uma obrigação inicial de investimento, mas não significa que ele não deverá fazer nada. Até poderá não fazer nada durante essa sociedade, durante o contexto da sociedade, seu funcionamento. Mas o sócio investidor tem todo o direito de acompanhar, de fiscalizar, né, esses direitos que nós chamamos de direitos pessoais, ou seja, qualquer sócio tem esse direito, mas nós entendemos, inclusive, que o sócio investidor tem muito mais, porque o interesse dele realmente é se aproveitar, naturalmente, do quesito financeiro, ou seja, dos lucros, né, dessa sociedade. Nesse ponto, eu não diria que o sócio tem mais direitos, mas ele tem mais interesse, porque o que move a sociedade é o interesse financeiro. Ninguém participa de uma sociedade com o objetivo de realizar uma atividade filantrópica. O que o sócio quer é lucro. E nada mais adequado que o sócio tenha realmente lucro com o desenvolvimento desse negócio. Eu vou colocar dinheiro e quero que esse dinheiro, que esses valores, eles sejam revertidos em meu favor na forma de lucro. Essa é, na verdade, uma possibilidade que concretiza o interesse da sociedade. No que diz respeito ao que o Dr. Franco falou, relacionado a essa figura do sócio investidor, nós temos que lembrar sempre que todos os sócios eles têm direitos e obrigações comuns, né? O direito de participar do acervo da sociedade em caso de liquidação, o direito de fiscalizar, o direito de retirada da sociedade. Então, se ele quiser sair, ele tem direito de sair. É muito importante dizer isso. É muito comum que as pessoas cheguem até o escritório perguntando, aflitas, né, dizendo, eu quero sair de uma sociedade, mas o meu sócio não quer que eu saia. E eu não quero mais permanecer, eu não tenho interesse, eu quero exercer uma outra atividade, não tenho interesse em manter essa sociedade. É imperioso que a gente deixe claro que o sócio ele tem o direito de retirada. Assim como o sócio que verifica que o outro está praticando algum ato ilícito tem também direito de pedir a sua exclusão. Então, é uma relação contratual como outra qualquer, onde, havendo falta de interesse na continuidade, né, no caso do exercício do direito de retirada pura e simplesmente, assim como no caso de infrações a regras contratuais ou aos princípios gerais de direito, aos princípios gerais do direito societário, pode haver exclusão, mesmo que esse sócio não tenha a intenção de sair.
sendo devido, é claro, para quem estiver se retirando ou sendo excluído, a apuração de haveres e o pagamento aí dos valores que sejam devidos. Ok. Nós temos aqui uma pergunta do Matheus Arantes, perguntando se existe contrato social entre empresas. Primeira questão sobre isso, existe sim contrato social entre pessoas jurídicas, que serão sócias num negócio, né? Então, dependendo do negócio, se ele for muito grande, geralmente se opta, nesse caso, pelo estabelecimento de um estatuto e se cria aí uma sociedade anônima, né, onde os interesses poderão ser melhor, vamos dizer assim, colocados, e deveres e toda a situação do investimento. Então, existe sim contrato social, né, entre empresas que estão constituídas, ou seja, entre pessoas jurídicas. Agora, a pergunta dele também ele coloca aqui um exemplo, por exemplo, minha empresa vende produtos para cabelo e tem um parceiro que é dono de um salão de beleza. Gostaria de propor um contrato entre as duas empresas. Qual a melhor saída? Me parece que, nesse caso, doutora Eliane, a melhor saída é o contrato de parceria. Inclusive, é um contrato muito comum na área empresarial, e que não se trata de contrato de sociedade, ou seja, não é contrato social. Na verdade, o direito empresarial ele é extremamente aberto. Então, ele deixa as partes, né, e os seus advogados livres para constituírem contratos das mais variadas modalidades que possam atender a expectativa dos empreendedores. E isso é extremamente positivo, né? A norma ela é aberta. Então, conhecendo melhor o seu caso, a gente aqui tem uma breve noção, mas pode ser que seja adequado, por exemplo, um contrato de distribuição, um contrato de parceria ou até mesmo um contrato de participação. Então, existe uma diversidade de contratos que podem atender à sua expectativa, além, é claro, da possibilidade de criar um contrato customizado, inominado, um contrato que não está previsto em nenhum modelo ou que nunca foi utilizado por uma outra empresa, mas que se adeque ao perfil dos participantes, dos contratantes, sem que isso viole nenhuma lei, nenhum regulamento. Isso pode ser feito sem nenhum problema dentro do direito empresarial. Tem uma pergunta aqui da Bruna Castro. Bruna, muito obrigada pela participação. Ela mostra, né, conta que participou de uma sociedade durante 6 meses, saiu da sociedade e os sócios continuaram usando o cheque especial, fazendo contratos bancários, e o nome dela foi incluído nos cadastros aí de maus pagadores, né, foi negativado em razão de dívidas da sociedade. Nesse caso, Bruna, nós teríamos que saber se a sua saída da sociedade ela foi realmente documentada, né? É muito comum que as pessoas, no momento de saída da sociedade, ela não tome os cuidados necessários. Então, para sair, não basta assinar o documento, um contrato ou uma cláusula contratual de retirada. É preciso que esse documento ele seja averbado na junta comercial e informado depois, posteriormente, aos fornecedores que a pessoa saiu. Quando nós fazemos isso aqui no escritório, nós tomamos a providência, né? Claro que, a partir do momento que esse contrato está registrado na junta comercial, presume-se que ele é público. No entanto, para que os fornecedores, o banco e quaisquer pessoas que se relacionem com a sociedade tenham ciência e saibam que a pessoa saiu realmente da sociedade, é importante que isso seja informado para esses terceiros por meio de notificação, e, inclusive com a verificação e a assinatura, né, de que eles estão recebendo essa informação, porque se por acaso você saiu formalmente aí, né, num contrato que não foi averbado na junta comercial ou não houve a comunicação, o banco vai estar entendendo, ele faz ali um cadastro, geralmente semestral, para verificar essas questões societárias, justamente para evitar esse tipo de situação, mas, a princípio, se o banco não teve conhecimento ou se esse contrato não foi averbado, o seu nome vai, sim, continuar constando no contrato social e você vai figurar como sócia. Então, é importante verificar se essa retirada foi feita da forma adequada ou se ainda permanece o seu nome na sociedade. Sim, inclusive, para ela verificar, se ela tiver uma dúvida grande, é bom retirar uma certidão na junta comercial para ver se o contador dela fez
essa mudança, né? Ou essa, vamos dizer Inclusive, assim. a junta comercial, no site da JUSEG, você consegue emitir essa certidão utilizando o seu CPF para saber se você consta como sócio de alguma sociedade, pagando uma taxa, né? Tem uma taxa lá de quase R$ 50. A junta comercial, você consegue ter acesso a essas informações online, completamente online. Emite o boleto, paga, e eles faz a conferência, né? E emite a certidão online. Não precisa nem se deslocar da sua casa para ter informação. Ok. Temos aqui uma pergunta do Augusto Fontes, uma pergunta muito interessante. Contrato de gaveta de sócio oculto é legal? Olha, no Brasil nós temos muitos contratos com sócios ocultos. A grande questão é que no direito empresarial isso é visto com alguma ressalva porque pode trazer problemas. Então, nós temos sociedades, né, no direito empresarial que são chamadas de sociedade em comum, onde a responsabilidade dos sócios que participam do negócio é ilimitada e é solidária. Ou seja, esse é o maior perigo em termos jurídicos. Agora, é possível, sim, se ter aí um sócio oculto, porém dentro das regras estabelecidas tanto pelo Código Civil quanto pela Receita Federal do Brasil. E lembrando também que existe a figura da sociedade em conta de participação, que é comumente o sócio, que é investidor, é chamado de sócio oculto, e que não é ilegalidade alguma, na verdade, ele está regulado no Código Civil. Né? No entanto, esse estar oculto, talvez a gente tenha que entender isso, o sócio ele é oculto para o público. Então, as pessoas, em geral, terceiros, não sabem que essa pessoa participa da sociedade. Mas a Receita Federal sabe, porque essa participação ela é tributada. Então, nós temos regras tributárias bastante específicas que tratam da participação de sócios como investidores. É o caso, por exemplo, da figura do investidor anjo nas startups. São contratos que não são contratos onde o investidor aparece como sócio daquela sociedade, mas ele participa dos lucros. Isso é permitido, isso é possível. Sim, e ele acaba declarando na Receita Federal o investimento que é tributado. Exatamente. Né? Então, esse estar oculto é algo que atualmente é bastante complexo. Né? Nós não temos a possibilidade de uma participação societária absolutamente e restritamente oculta, ressalvada a figura da sociedade em comum, que, na verdade, é uma sociedade não registrada em documento algum, mas que vai se limitar a pequenos negócios e a pequenas movimentações, porque a partir do momento que as negociações começam a acontecer com maior frequência, naturalmente a Receita Federal vai desconfiar da movimentação e você vai ter que justificar isso de alguma forma. E uma das formas de justificar é apresentando um contrato social no qual a pessoa participa ali de alguma forma do negócio. Isso. Ele pergunta também se esse tipo de contrato de gaveta, né, sócio oculto e tal, vale para processo judicial. Vale. Vale isso alimenta a discussão processual. Pode ser utilizado, né, como prova, né? Dependendo das circunstâncias, de como esse contrato foi feito, ele pode ser utilizado como prova em juízo. E aí tem que fazer uma análise mais completa, porque essa validade de documentos com teor probatório, ela tem que ser verificada com maior cuidado. Isso. Né? Uma outra pergunta. Tem aqui uma pergunta da Jéssica. A Jéssica faz uma pergunta interessante, né? Fala, há limite de empresas registradas em nome de uma mesma pessoa? Não, não há limite. As pessoas, elas podem participar de quantas atividades tiverem interesse, né? Claro que existem limites que não são decorrentes do direito empresarial. Então, por exemplo, se eu quero participar, se a minha empresa é uma empresa de pequeno porte, eu quero participar do Simples, essas modalidades tributárias elas restringem a participação de pessoas dentro das sociedades. Mas isso não é uma regra de direito empresarial. Do ponto de vista empresarial, o que vale é a livre iniciativa, que está prevista no artigo 170 da Constituição Federal, como a liberdade que toda pessoa tem para empreender. Eu posso empreender participando de quantos negócios eu tiver condição financeira e tiver interesse. Essa é a regra de uma economia de livre mercado que nós estamos tentando alcançar ainda, né? E eu quero que um dia nós cheguemos a ela. E ainda sobre a questão da Jéssica, eu penso que ela pergunta também
porque existem pessoas que participam de muitas sociedades como sócio e as pessoas começam a desconfiar, né, se essa pessoa está fazendo ali uma simulação, uma fraude. Isso existe muito, mas tem que ser investigado. Na verdade, o simples fato de participar de vários negócios não significa muita coisa, porque o sócio, como investidor, tem investidores que preferem participar de vários negócios para não, se por acaso um deles não der resultado, ele não está com todo o dinheiro dele investido naquele ramo, naquela mesma empresa. Então, é muito comum a participação em muitos negócios. Agora, em pequenos negócios, como o caso do microempreendedor individual, é um registro apenas. Aí, mais uma vez, volta para a questão tributária, que há um limite ali, né, de volume de faturamento bruto anual. Tem mais uma pergunta que diz o seguinte: o que são SPS? Então, o que são as sociedades de propósito específico? Muito interessante a pergunta. Essa pergunta, na verdade, ela vai de encontro com o que o Dr. Franco falou agora há pouco, a respeito de participação, contratos sociais entre sociedades. A SPE é uma sociedade que pode ter natureza de sociedade limitada ou de sociedade anônima, não interessa. O fundamento básico da SPE é que ela é constituída com uma finalidade única e exclusiva. Então, a SPE sociedade de propósito específico. É muito comum no direito imobiliário. Você conta aqui, né? Comprei um apartamento de uma construtora, mas assinei um contrato com uma SPE. Isso é legal? É legal, é perfeitamente legal. Na verdade, o mercado imobiliário, ele, para que se consiga hoje construir um imóvel, né? Um imóvel de alto padrão, um prédio, é comum que uma construtora apenas, sozinha, ela não consiga ter capital suficiente e pessoas especializadas ali para que essa obra ela vá a cabo. Então, é muito comum a criação de sociedades de propósito específico para construção, incorporação e venda desse empreendimento. Então, nada mais comum do que isso. Eu vou juntar ali 1, 2, 3 construtoras, mais uma corretora de imóveis, e essas empresas, em comum, elas vão ali realizar aquele negócio. O único objeto da sociedade é construir aquele empreendimento. Por isso, ela é chamada de sociedade de propósito específico. Terminou o empreendimento, a sociedade perde o objeto e, a princípio, ela vai se extinguir, salvo se os sócios alterarem o contrato social, alterando ali o objeto e criando uma nova modalidade para ela continuar. Sim. Temos aqui uma pergunta do Gustavo Souza. Encerrei minha empresa há algum tempo. Onde posso verificar se tudo foi encerrado mesmo? Quais órgãos? Gustavo, eu penso que, nesses casos, você deve contratar um profissional. Porque, às vezes, essa empresa teve um amplo movimento de mercado e realmente é necessário que se verifique, principalmente na junta comercial, no município, né? Principalmente na Secretaria de Finanças do município, na Delegacia da Receita Federal, do local onde você se encontra. Então, os profissionais, contadores, advogados, economistas, principalmente advogados, já têm um método de investigação para verificar se você foi prejudicado, se você será prejudicado ou para se prevenir eventuais danos com relação ao encerramento de um negócio. E também é muito importante a verificação de processos judiciais, né, que podem existir por diversas razões, obrigações comuns ou obrigações tributárias, enfim. Trabalhistas, né? Previdenciárias. Então, mediante essa live, nós agradecemos a participação de todos e esperamos fazer próximas aí, né? E eu particularmente agradeço em nome do nosso escritório, Velasco Simonini, esperando que vocês tenham gostado. Bom, agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado. Podem enviar mensagens e perguntas, né? Tem aqui, acho que umas 5, 6 perguntas ainda, mas o tempo que a gente havia programado se encerrou. Uma próxima oportunidade, muito em breve, nós estaremos de novo tratando aí de assuntos voltados para o direito empresarial. Quem quiser sugerir alguma pauta, algum assunto, né, tiver interesse
em compartilhar conosco de algum assunto interessante da área do direito empresarial, pode mandar perguntas pelo Instagram do escritório, pelo meu Instagram pessoal também, que nós teremos o maior prazer, a maior alegria em compartilhar essas informações com vocês. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigado.